Acho que toda a rua deu um suspiro de alívio quando vimos os paramédicos tirarem uma sacola do corpo da casa do Ferguson. Eu tinha apenas 10 a 11 anos na época e já faz um tempo. Então, alguns detalhes da minha infância estão perdidos no tempo, mas não posso esquecer o Sr. Ferguson. Nunca houve uma Sra. Ferguson na foto. Até onde eu sei, ele morava na casa da esquina, aquele com as persianas amarelas brilhantes e lindos jardins nos fundos. O jardim não compensava o velho desagradável que ele era. Eu me perguntei uma vez se ele era realmente legal quando mais novo, quando ele não tinha que andar com uma bengala e podia realmente dar a volta sem ajuda. Mas meu pai me disse que não. O Sr. Ferguson sempre foi uma pessoa terrível e o vizinho do inferno. Durante todo o dia, o Sr. Ferguson se sentava em sua varanda na frente, em sua cadeira de balanço, agarrando sua bengala preta enquanto olhava para a rua. Se alguém passasse com seu cachorro, chegando perto de seu quintal, ele começava a vomitar ameaças sobre o que ele faria se o cachorro cagasse em seu gramado. Se um garoto colocasse um dedo do pé em sua propriedade, ele levantaria da cadeira e começaria a gritar coisas terríveis. Eu aprendi meus primeiros palavrões com o Sr. Ferguson. Ele não censurava sua língua, mesmo com as crianças. Um dia, um cachorro do meu amigo entrou no quintal do Ferguson, apenas farejando um lugar, e o Sr. Ferguson espancou aquele cachorro até que ele sangrasse. O coitado ficou com ansiedade pelo resto da vida. E se você passasse na casa do Ferguson com ele, o cachorro enlouquecia. Além dele, nosso bairro era um lugar amigável. Os verões estavam cheios de festas e festas na piscina. Os invernos tinham trocas de presentes do Natal e alguém estava sempre disposto a ajudar a limpar sua garagem. Você nunca seria duramente pressionado para encontrar uma babá a curto prazo. As chances de que seu amigo tinha uma filha adolescente disposta a fazer alguns dólares para se certificar de que suas crianças estavam na cama a tempo, mas não o Sr. Ferguson. As pessoas tentavam trazê-lo para a diversão às vezes. Ele iria zombar e dizer-lhes para deixá-lo sozinho com termos grosseiros. Minha mãe disse que ele só queria ser infeliz. Eu não entendi como alguém poderia querer isso. E bem, ainda não sei. Uma manhã quente de verão, porém, seu zelador entrou para fazer uma limpeza e encontrou em seu jardim morto. Provavelmente um acidente vascular cerebral ou um ataque cardíaco. Minha mãe nos fez ir ao funeral. Eu não sei porquê. Ela provavelmente odiava o Sr. Ferguson. E nós éramos como uma das 5 pessoas que foram. Uma dessas pessoas era o padre. Pelo menos foi curto. O padre apenas disse algumas palavras sobre como deveríamos valorizar nossa vida e ser bom para os outros. E em seguida, o Sr. Ferguson foi enterrado. Pensamos que esse seria o fim, ou assim pensamos. Os acidentes começaram a acontecer apenas uma semana depois. Eu estava na casa do meu amigo Michael. Estávamos jogando jogos de tabuleiro quando ouvimos o estrondo. Foi tão alto que sacudiu a casa de Michael que deixou o refrigerante cair. Ouvimos o seu pai gritando na garagem. Esquecendo-se completamente do refrigerante derramado, corremos para a garagem, onde ele estava trabalhando na troca do óleo do carro. O pai de Michael ficou preso entre o carro e a garagem.
o rosto branco como um lençol quando a cabeça dele pendia para o lado. Eu vi sangue espalhando contra a cor cinza do metal e vomitei enquanto Michael entrava para ligar para a emergência. Foi sorte que ele tenha sobrevivido. Ele nunca mais andou de novo e problemas de saúde atormentaram-no pelo resto de sua vida. Mas ser esmagado por um carro provavelmente foi o melhor cenário possível. Foi um acidente, claro, mas estranho. O carro de repente se lançou para frente, enquanto o pai de Michael estava na frente dele. Mas não havia ninguém na garagem com ele. Então sim, foi apenas um acidente. Mas os acidentes começaram a acontecer com cada vez mais frequência. O próximo foi no final da temporada. Estávamos todos na casa dos Bensons, porque tinham acabado de receber uma banheira de hidromassagem nova. Provavelmente havia 12 garotos correndo por aí. O sol estava brilhante. O churrasco estava fervendo. Eu tinha acabado de sair da piscina para pegar uma limonada. Estava conversando com Annie quando vi a senhora Benson e sua amiga estavam relaxando na banheira de hidromassagem, fazendo piadas e rindo até seus corpos de repente ficaram rígidos, antes de começarem a se mover rapidamente e se contorcerem. O Sr. Benson gritou se ela estava bem e eu ouvi esse grito borbulhante antes que a Sra. Benson afundasse na banheira. As crianças correram para fora da piscina e eu senti o cheiro de algo queimando. Antes que percebessem, a banheira estava pegando fogo. A Sra. Benson e sua irmã acabaram morrendo no caminho para o hospital. A outra mulher acabou sobrevivendo, mas não sem graves queimaduras elétricas. Eletrocução via banheira de hidromassagem. Apenas um acidente. Mas houve mais um acidente que todos sentimos falta até voltarmos à piscina para ver um pequeno corpo flutuando no topo. Meg, de 3 anos, caiu durante o caos e se afogou. O Sr. Benson se afastou depois disso. Perder todos, a esposa quanto a filha mais nova naquela casa, acabou matando algo dentro dele. Mas depois que ele se mudou, todos nós vimos algo acontecendo em sua casa. Seu quintal ficou coberto de plantas, não por algumas semanas, como que acontece quando uma casa é abandonada e não há ninguém para cortar a grama, mas sim no mesmo dia em que saíram daquela casa. O quintal estava cheio de dentes de leões, narcisos e lírios, todos os tipos de flores que não deveriam aparecer naturalmente no final do verão. Era como um jardim. Acidentes acontecem, claro, mas não assim. Não quando um cara que está trabalhando em casa toda a sua vida acaba caindo de uma escada e quebrando sua espinha. Não quando uma mulher tropeça e cai de cara na lava-louças de pratos abertas e acaba sendo empalada por uma faca. Não quando uma criança foi deixada sozinha por alguns segundos e acaba quase se afogando na banheira. Cães correndo para a estrada e acabam sendo atropelados por carros. As crianças caírem de suas beliches e quebrarem a cabeça como cascas de ovos em seus armários. Adolescentes entrando em acidentes de carro fatais. Foi uma bagunça. 2 outras famílias acabaram deixando nosso bairro e seus quintais tiveram o mesmo destino que os dos Bensons, completamente crescidos, uma beleza mórbida. O outono chegou e o pátio de todas as casas ficaram castanhos, mas os jardins das casas abandonadas pareciam ainda mais verdes. Os sussurros começaram sobre um fantasma que era um desgraçado tão velho na vida e agora um desagradável poltergeist na morte. O Sr. Ferguson.
nunca saiu do bairro. Tudo foi à tona quando uma árvore foi atingida por um raio e um grande galho de árvore colidiu com a nossa sala de estar. Eu tinha acabado de tropeçar enquanto pegava minhas coisas e de repente o teto desabou em cima de mim. Eu tive sorte de estar no chão. Se eu estivesse em pé, bem, provavelmente não estaria contando essa história. 2 noites depois, minha mãe me acordou. Ela parecia sombria. Vamos, nós vamos ver o Sr. Ferguson. Quando saímos de casa, vi que todos na rua estavam fora. Todo mundo tinha esse mesmo olhar sombrio em seu rosto. As mortes, a mutilação, isso sempre mataria nossa rua, e todos nós tivemos o suficiente. Nós andamos pela rua e eu vi vários caras entrarem na casa de Sr. Ferguson com marretas e motosserras, mas continuamos com alguns dos outros. Vi que vários dos adultos carregavam pás e recipientes de flor de isqueiro. Entramos no cemitério e minha mãe nos levou direto para o túmulo do Sr. Ferguson. Ela respirou fundo e disse: comecem a cavar. Foram os esforços frenéticos de pessoas que acreditavam que eram amaldiçoadas. Sujeira voou no ar e quase me acertou na cabeça algumas vezes. Eu me escondi atrás de minha mãe, que apenas ficou lá, com um olhar sombrio. Mesmo naquela hora, os acidentes não pararam. Um homem tropeçou no buraco e sua perna se partiu como um galho. Ele chorou quando foi arrastado por alguns outros antes de voltarem a cavar. Outro acabou recebendo uma pá no rosto que deixou seu nariz sangrando, enquanto ele continuava cavando. Finalmente, o caixão foi alcançado. A tampa se abriu. O corpo de Sr. Ferguson estava dentro. Ele nem parecia morto. Era como se ele estivesse apenas tirando uma soneca. Então, eles começaram a derramar o flúor, cobrindo a pele do cadáver, suas roupas. Eles provavelmente adicionaram mais do que o necessário. Minha mãe acendeu o fósforo e o jogou dentro, me protegendo da súbita explosão de chamas. Eu não consegui ver o corpo, mas eu jurei que eu ouvi aquele homem gritando quando o corpo queimou. Acabou depois de tudo isso. Os jardins estavam todos mortos pela manhã. Os acidentes pararam e, embora tivéssemos perdido muitos dos nossos vizinhos no ano passado, nós recuperamos. Novos vizinhos chegaram e nós acolhemos em nosso rebanho. 1 ou 2 perguntaram sobre a propriedade na esquina. Nós nunca conversamos sobre o que fizemos com o corpo do Sr. Ferguson e logo pararam de perguntar sobre isso. Eu cresci naquela rua, mesmo agora. Só moro a alguns quarteirões de distância. E por tanto tempo me perguntei por que nossa família era praticamente a única intocável pelas tragédias. Nós nunca nos machucamos, mesmo quando o galho da árvore caiu sobre a sala de estar. Eu acho que descobri a resposta. Veja, minha mãe faleceu há alguns meses de câncer de mama e eu venho olhando suas coisas. Ela sempre foi uma mulher tão gentil e bondosa e foi ótimo ver suas fotos, ajudando a plantar o jardim atrás da igreja e ensinando na escola local. Mas no fundo da caixa, escondido sob dezenas de álbuns, havia uma foto de quando ela se casou com meu pai. Ao contrário dos outros álbuns de fotos com a família e o noivo, essa era apenas de minha mãe e um homem mais velho. Eu não reconheci até que eu tirei a foto. Na parte de trás estava escrito Paulinho Walter P. Ferguson e o pai da noiva.